Olá, meus lindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro vendendo comida. Mas você pode estar pensando, como é que a Thay vai me ensinar a ganhar dinheiro vendendo comida se ela não vai me ensinar nenhuma receita hoje? É muito simples. Hoje eu vou ensinar algo que é quase mais importante do que ter um bom produto, que é o quê? Saber por quanto você deve vender esse produto. Já se interessou? Vem comigo e vamos aprender! Mas antes de começar, eu já vou pedir para você fazer o quê? Dar like nesse vídeo e compartilhar ele com todo mundo que você conhece que está precisando de uma rendinha extra, que está tentando descolar aquele dinheiro. Por quê? A gente está entrando aí na época de Páscoa, que é uma ótima época para começar a ganhar dinheirinho extra. Então, já fica aí a ideia para vocês. Vamos começar? Antes de tudo, papel e caneta na mão, porque isso daqui é uma aula. Sim, isso daqui é uma aula, então papel e caneta, notebook, tablet, peguem o que você preferir, da forma que ficar mais didática para você. Prestar muita atenção, anota tudinho que eu vou ensinar aqui, tá certo? Combinado? Então vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que saber para calcular o preço do nosso produto é saber quanto custa produzir ele. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um ovo de Páscoa para vender, eu tenho que saber quanto custa para produzir esse ovo de Páscoa. Então, esse é o primeiro passo que eu vou ensinar agora para vocês, tá certo? Na tela, editor. Para fazer isso, a gente vai transformar a nossa receita escrita numa tabelinha bem simples. A gente tem lá a nossa receita falando os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente que a gente vai usar para fazer nossos ovos de Páscoa, por exemplo, certo? Então, a gente vai colocar isso dentro da tabelinha. Então, na primeira coluna, eu vou colocar todos os ingredientes. Então, considerando aqui uma receita que vai ser o próximo ovo de Páscoa que eu vou ensinar para vocês, de forma hipotética. Eu coloco lá na minha primeira coluna todos os ingredientes, como vocês estão vendo aí, preenchidos, certo? Na segunda coluna, eu vou colocar a unidade de medida de cada ingrediente. Então, se meu primeiro ingrediente, por exemplo, é chocolate, na segunda coluna eu vou botar o quê? Quilo, porque chocolate eu compro em quilo. Se o meu segundo ingrediente é leite condensado, na segunda coluna eu vou colocar o quê? Unidade, porque o meu leite condensado eu compro as unidades. Por exemplo, uma lata. E por aí vai. Na terceira coluna eu vou colocar a quantidade que eu vou gastar na minha receita, certo? Então, se o primeiro ingrediente é chocolate, na terceira coluna eu vou colocar a quantidade de chocolate que vai na receita. Por exemplo, 200 gramas. Então, 200 gramas de chocolate. Se meu segundo ingrediente é leite condensado, na terceira coluna eu vou colocar a quantidade que eu vou usar de leite condensado. Uma lata, por exemplo, coloca lá. Aí a gente vai para a quarta coluna, que é a de preço. Mas esse não é o preço final. Esse é o preço de quanto eu vou pagar por cada ingrediente. Então eu vou lá ver, por exemplo, leite condensado. Quanto eu paguei por essa lata de leite condensado? Eu vou lá e coloco o preço do leite condensado. O chocolate, quanto eu paguei pelo quilo do chocolate? Eu vou lá e coloco o preço do quilo do chocolate, certo? E na última coluna, aí sim a gente vai ver o preço de cada ingrediente da receita. Então eu coloco lá, no meu leite condensado, por exemplo, eu vou usar uma lata. É fácil. Se a lata custou R$5, na última coluna, meu preço final vai ser R$5, porque eu estou usando só uma lata. É já o preço da unidade. Mas, por exemplo, o chocolate. Eu comprei o quilo, mas eu vou usar só 200 gramas. Então, na última coluna, eu vou fazer uma conta simples para saber quanto custou 200 gramas e vou colocar lá o preço daquelas 200 gramas na coluna. Feito isso com todos os ingredientes, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar o preço de todos os ingredientes e no final a gente vai chegar ao valor total desses ingredientes. Quanto custa para produzir meu ovo de Páscoa? Considerando a tabela que eu estou colocando aí exemplo para vocês, a gente vai chegar no valor de R$19,60, somando todos os ingredientes. Mas esse valor é o valor total da minha receita. A primeira coisa que eu tenho que ver é quanto rende a minha receita. Com essa receita lá, por exemplo, eu consigo fazer 2 ovos de Páscoa. Esse é um valor hipotético, tá, gente? Fazendo essa receita não vai dar exatamente isso, essas quantidades. Eu só estou colocando para vocês verem como ficaria a conta. A gente chegou lá no valor de R$19,60 e esse valor de dar 2 unidades. Então, a gente vai agora achar o valor de cada unidade. Faz o quê? Divide R$19,60 pela quantidade. Se deu 2, eu divido por 2. Se derem, por exemplo, 4 unidades, eu vou dividir por 4. Certo? Feito isso, a gente já achou o valor da nossa unidade, que é o que? Nesse caso, R$9,80.
Então, para produzir cada ovo de Páscoa, eu gasto R$ 9,80, certo? É errado, porque tem alguns custos que eles ainda não foram somados. Mas você deve estar pensando, tá, e que custos são esses? A gente já calculou todos os ingredientes. Sim, mas tem custos além dos ingredientes. E quais são? Primeiro, mão de obra. Sim, pode ser que você mesmo esteja produzindo lá seus ovos de Páscoa, por exemplo, e que você não esteja pagando ninguém para fazer esses ovos. Mas você tem que calcular a sua própria mão de obra, porque nada mais justo, afinal você está gastando o seu tempo para se dedicar a isso. Então, o custo da mão de obra também tem que entrar, certo? Quais são os outros custos que não foram calculados aí, Thaís, né? Água, energia, gás, telefone, impostos, todos esses valores que você não tem como contabilizar de forma unitária para cada receita, eles têm que entrar aí de alguma forma. E como é que eles entram? Eles entram em forma de porcentagem. Então a gente vai achar um valor de porcentagem para corresponder a esses custos que não foram calculados na nossa receita. Um valor que é muito padrão de usar é 25%. Isso eu falo de forma geral, mas não vai corresponder à realidade de cada um. Então você vai tentar aí chegar no valor que chegue mais próximo da sua realidade, certo? Então se você não tivesse calculado esses valores, na verdade, em vez de ganhar dinheiro, você ia acabar tendo prejuízo com seus ovos de Páscoa. Então sim, esses valores são muito importantes. Agora sim, a gente chegou no custo final da nossa receita. Quanto a gente gasta para produzir essa receita. Feito isso, só falta uma coisa. Quer colocar o quê? O lucro. Quanto você quer ganhar vendendo esses ovos de Páscoa? Para fazer essa conta de forma mais simples possível, eu vou considerar 100% de lucro, que é até uma margem razoável, considerando que são produtos que você consegue colocar em um lucro maior, certo? Eu coloco aí 100% de lucro. Então, se minha receita tinha dado R$14,70, meu preço final de venda dá R$ 29,40. Você não vai vender ele por R$ 29,40. Você pode fazer o quê? Arredondar para R$ 30. Então, o preço de venda do seu ovo de Páscoa vai ser R$ 30. Perceberam? É uma conta muito simples e você consegue fazer isso de forma bem profissional, considerando tudo que você efetivamente gasta para produzir aquela receita. Mas quando eu falo isso, considerando tudo que você efetivamente gasta para produzir aquela receita, eu quero que você lembre que você precisa colocar nessa tabela tudo, efetivamente tudo que for matéria-prima para produzir seus ovos de Páscoa. Por exemplo, estou falando ovo de Páscoa aqui porque é o exemplo que a gente está dando na nossa tabelinha. Então, se você deixa de colocar algum ingrediente naquela tabela, o seu preço final ele vai estar errado, porque você está desconsiderando algum custo. Então, a parte mais importante é sentar, respirar, ver realmente tudinho que você vai gastar, calcular o preço de tudinho lá na sua tabelinha. Aí você deve estar se perguntando, tá, e as embalagens? As embalagens entram naquela primeira tabela do custo da matéria-prima. Sim, embalagem, fita, tudo isso é matéria-prima. Se é matéria-prima, tem que entrar na primeira tabela. A gente não colocou aqui porque a gente está fazendo uma conta hipotética, tá, gente? Eu não estou usando valores reais. Mas é só para vocês entenderem que tudo, efetivamente tudo que é matéria-prima, tem que entrar naquela primeira tabelinha. É isso, meus lindos. Eu espero que vocês tenham achado essa aula o mais didática possível. Se você ficou com alguma dúvida nessa receita, coloca aqui nos comentários, porque sim, eu faço questão de responder pessoalmente todos os comentários e eu vou tentar tirar suas dúvidas no máximo dos meus conhecimentos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo muito, compartilha com todo mundo que você sabe que está precisando ganhar dinheirinho extra. Dá aquele incentivo para sua amiga que gosta de fazer doce. Manda esse vídeo para ela poder calcular certinho o preço dos doces dela, tá bom? Um beijo e até a próxima!